Oi, eu sou o Lucas. Eu sou o Luiz. E eu sou o Rian. E juntos nós somos os seus cientistas. E hoje a gente vai pesar o clima. O tema é poluição dos oceanos, consequências globais, implicações na sociedade, história e natureza. Dentro do tema da poluição dos oceanos, nós temos inúmeros desdobramentos. Ao final desse vídeo, espero que tenhamos conseguido introduzir conceitos centrais da dinâmica de exploração ambiental, da ação antropológica em cima dos maiores corpos d'água da Terra e das consequências de uma série de modalidades de poluições diferentes que atingem os nossos oceanos. Além disso, podemos mapear de uma maneira histórica e ao longo do tempo quais foram as intervenções negativas e remediações tomadas pela humanidade, permitindo que façamos estimativas do que será possível ocorrer daqui a alguns anos. E para conectar com a geologia, por que não milhares de anos? Ou mais, milhões de anos? Obviamente, contar uma história que ainda não aconteceu é extremamente difícil. E quanto mais tempo tentamos especular, mais improvável é de que fato descreveremos o que irá ocorrer. Por isso, uma alternativa para entender melhor a dinâmica da Terra e os seus maiores corpos d'água, a gente precisa engatar a marcha ré e voltar no passado. E agora sim, milhões ou bilhões de anos no passado. Uma breve história dos oceanos. Capítulo 1. Origem e resfriamento. A história dos oceanos começa há cerca de 4 bilhões e 400 milhões de anos atrás, no El Adiano. Conforme o resfriamento da superfície terrestre, o desgaseamento vulcânico liberou vapor de água e outros voláteis na atmosfera primordial. Com queda dessa temperatura para baixo do ponto crítico, ocorreu uma condensação em escala planetária, precipitando as primeiras chuvas que se acumularam nas bacias protocontinentais. Capítulo 2. Evolução química e geológica. Esses oceanos primitivos eram ácidos e ricos em ferro dissolvido. Durante o Arqueano, o intemperismo químico nas rochas continentais transportou íons de sódio e cloro para os oceanos, iniciando a sua salinização. Há 3,8 bilhões de anos, a água líquida se tornou o berço da vida, abrigando os primeiros procariontes quimiolitotróficos. Capítulo 3. O grande evento de oxigenação. No Proterozoico, o surgimento de cianobactérias fotossintetizantes mudou drasticamente a geoquímica marinha. O oxigênio produzido reagiu com o ferro dissolvido na água, precipitando as formações ferríferas bandadas, as BIFs. Uma vez saturados os oceanos, o oxigênio migrou para a atmosfera, transformando o planeta. Capítulo 4. Dinâmica global. A atualidade. Ao longo do Fanerozoico, a tectônica de placas moldou a morfologia oceânica através dos ciclos de Wilson. Não esse Wilson. Esse Wilson. Abrindo e fechando oceanos como Pantalassa e Tethys. Correntes marítimas e variações no nível do mar regularam o clima global até o Quaternário, estabelecendo o equilíbrio dinâmico e estável que antecedeu o impacto das ações humanas. Caso se interesse nessa história e queira buscar mais detalhes, entender a dinâmica dos oceanos ou desbravar outros temas, a gente recomenda que assistam outros vídeos aqui do canal ou consultem o livro Decifrando a Terra, do Wilson Teixeira, Maria Cristina Mota e Thomas Rich. Ou então, para Entender a Terra, um outro livro de John Grotzinger. Nosso grupo reuniu uma série de argumentos científicos que nos dão embasamento para entender de onde os oceanos vieram e por que são assim hoje. A contextualização veio de livros como já citados anteriormente, que explica desde o surgimento da Terra até os eventos geológicos mais recentes. Buscando artigos confiáveis, de grande reconhecimento científico, usamos o critério da autoridade. Identificamos, por meio de livros e experiências prévias, algumas palavras-chave e temas congruentes, e selecionamos revistas de alta influência como a Nature e PubMed. Com base nessas palavras-chave, selecionamos aqueles artigos com o maior número de citações possível, desde que tivesse uma boa maneira de serem convertidos em explicações faladas e com grande amplitude, abordagens mais gerais ou com boas figuras e tabelas. Com o estudo e discussão de artigos, conseguimos conectar a dinâmica dos oceanos com ações antropológicas para descrever os acontecimentos recentes envolvendo os nossos grandes corpos d'água. Então, esse trabalho pretende reunir conhecimentos variados e conscientizar vocês, ajudando a entender com mais detalhe como a realidade acontece. Dessa forma, o nosso objetivo central é explorar como ocorre a poluição em massa dos oceanos, os efeitos por ela causados, compreendendo as consequências para a vida e para o clima do planeta, bem como discutindo maneiras de lidar com esse problema. A
produção de plásticos sintéticos industrializados surgiu no início do século XX e se intensificou a partir dos anos 1920. O objetivo principal era substituir as matérias-primas naturais por grandes vantagens como fácil manipulação, moldagem e versatilidade de aplicação dessa família de polímeros no nosso dia a dia. Lá pelos anos 50, esses materiais já haviam se tornado acessíveis a um ponto que até mesmo as redes e materiais de pesca passaram a ser fabricados com a sua utilização. Esse período representa um marco importante, pois foi um dos primeiros contatos que os plásticos produzidos pelo ser humano tiveram com o oceano. Acontece que esses materiais se degradam de uma forma absurdamente lenta, e juntamente ao fato de que a produção e o consumo de plásticos seguiram aumentando, eles têm causado problemas imensuráveis ao meio ambiente, como o emaranhamento de animais marinhos, ingestão indevida e intoxicação de cadeias alimentares inteiras. Para analisar melhor esse cenário, a gente vai analisar um estudo publicado na Nature que durou longos 60 anos. Nele, os autores fizeram uma análise de dados relacionados à detecção de plástico nos oceanos de 1957 até 2016. Para isso, foi utilizado um equipamento chamado de Continuous Plankton Recorder, que a gente vai abreviar para CPR. Esse equipamento era atracado a navios de comércio de pesquisa a 7 metros de profundidade e tinha como objetivo auxiliar na medição da quantidade de plástico que poluía os oceanos durante o decorrer do estudo. Toda vez que um corpo ficava preso nesse dispositivo, ele era analisado para que fosse verificado se tratava de plástico de fato ou se na verdade se tratava de alguma alga, madeira ou qualquer coisa de origem natural. Como resultado, observou-se que a quantidade de macroplástico, ou seja, pedaços de plástico com mais de 5 milímetros de tamanho, aumentou significativamente de acordo com o passar dos anos, com um aumento muito evidente a partir dos anos 90. Além disso, os ocorridos com corpos naturais se mantiveram relativamente iguais, o que indica que o aumento da presença dos plásticos não tem bem uma relação com eventos meteorológicos, e o aumento da produção e do consumo de plásticos realmente causaram um agravamento da poluição do oceano. Outro fato que corrobora para esse cenário é que a maior parte dos resíduos foram encontrados em regiões de rotas marítimas, regiões costeiras e em beiras de rios. O fato é que a produção de plásticos derivados do petróleo não acabou até hoje, e o petróleo nem sequer precisa ser transformado em plástico para poder poluir o oceano. E a gente também não precisa ir muito longe para entender isso. Em 2019, as praias do Nordeste ficaram absurdamente manchadas com milhares de toneladas de petróleo vazado de navios comerciais. Claro, isso realmente assustou bastante os moradores e os visitantes que estavam lá na época. Mas o que causou indignação de verdade foi a falta de vontade, por assim dizer, das autoridades que não parecem ter feito muito caso. Então não houve uma investigação muito aprofundada e ninguém foi exatamente punido por isso. O petróleo se espalhou por cerca de 3 quilômetros da costa do Nordeste brasileiro. E mesmo muitos anos depois, pescadores e moradores locais que exercem atividades relacionadas ao mar ainda relatam intoxicação, alergias de pele e até mesmo adoecimento mental por conta da sensação de abandono por parte das autoridades, entre aspas, competentes, que não parecem ter feito muita questão de investigar o caso e oferecer suporte às pessoas que foram lesadas. Só que essa não é a única maneira como as atividades comerciais ligadas à costa podem danificar e poluir o oceano. A situação dos garimpeiros é conhecida há muito tempo e o seu modo de agir consiste em buscar ouro nos rios por meio da bateia, que é uma espécie de peneira usada para filtrar os materiais sólidos da água corrente dos rios. Acontece que o uso de mercúrio é muito comum nesses casos, porque esse elemento químico é capaz de se grudar no ouro, formando uma amálgama que facilita sua captura. O problema é que, para que o mercúrio se separe do ouro, é necessário aquecer essa mistura, liberando gases tóxicos de mercúrio. O mercúrio contamina a água tanto no processo de captura do ouro quanto na separação dele, e pode se acumular nos tecidos dos organismos vivos em um processo conhecido como bioacumulação. O problema aumenta ao passo em que esses organismos fazem parte de cadeias alimentares, e esse mercúrio se acumula cada vez mais nos animais que participam dessa cadeia conforme ocupam posições mais elevadas. Portanto, não é raro que esses metais pesados cheguem aos seres humanos. Eles podem chegar tanto pela ingestão de pescados contaminados quanto pela própria manipulação do mercúrio metálico pelos garimpeiros. O mercúrio chega na circulação sanguínea e está associado a lesões cerebrais, problemas neurológicos, cardiovasculares e até alteração da eficiência dos rins. Olhando sobre o aspecto mais geral, a grande verdade é que a poluição dos oceanos começa na Terra. Substâncias poluentes produzidas em terra sob as diferentes utilidades, como gases liberados por automóveis, sedimentos de resíduos e insumos agrícolas em fazendas e plantações carregados para corpos d'água ou absorvidos pelo solo, fossas e aterros sanitários e etc.
Cada uma dessas fontes pode até representar uma pequena parcela entre os responsáveis pela poluição dos oceanos, mas a constância e a soma de todas elas representam um dano imenso à vida, ao passo que modificam habitats e alteram a dinâmica de cadeias alimentares inteiras, causando desequilíbrios ambientais e prejudicando ecossistemas inteiros direta e indiretamente. A acidificação dos oceanos refere-se à redução do pH da água do mar. Há muitos anos, as concentrações de dióxido de carbono, CO2, vêm aumentando na atmosfera devido a emissões humanas. Como o oceano funciona como um grande sumidouro, ele acaba absorvendo grande parte desse gás. Quando o dióxido de carbono, CO2, se dissolve na água do mar, este não apenas reduz o pH, tornando o ambiente mais ácido, mas também diminui as concentrações de íons carbonato disponíveis. O problema é que os minerais de carbonato de cálcio são os blocos de construção fundamentais para os esqueletos e conchas de muitos organismos marinhos. Segundo dados da NOAA, a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, essa alteração química torna extremamente difícil a sobrevivência de organismos calcificadores. Ostras, mariscos, ouriços do mar, corais e até mesmo o plâncton têm suas estruturas enfraquecidas, o que ameaça toda a base da teia alimentar marinha. Conectando com a questão da acidificação, o primeiro grande baque biológico ocorre nos recifes de coral. A NOAA aponta que a diminuição de íons carbonato dificulta diretamente a construção e a manutenção dos esqueletos de corais de águas rasas e profundas. Sem essas estruturas calcárias, nós perdemos os maiores berços da vida marinha. Mas a poluição dos oceanos não é apenas química ou física, ela é também sonora. Sob a água, o som viaja muito melhor e para muito mais longe do que a luz. Por milhões de anos, mamíferos e outros animais aquáticos evoluíram para usar o som como ferramenta primária para se comunicar, avaliar o ambiente, caçar, reproduzir e fugir de predadores. O problema é que o tráfego global de navios, a exploração de petróleo e as construções invadiram o oceano com ruídos. A NOAA Fisheries adverte que essa barulheira humana causa estresse crônico, perda da audição temporária ou permanente e força os animais a abandonarem seus habitats preferidos ou rotas migratórias. Para fechar o ciclo desses impactos, é necessário olhar para a nossa alimentação. Peixes e frutos do mar são a principal via de exposição humana a metais tóxicos como o mercúrio e o arsênio. Na água, micro-organismos transformam o mercúrio em metilmercúrio, que é absorvido pelo plâncton e entra na teia alimentar. Como esses compostos não se degradam facilmente, eles sofrem biomagnificação. Isso significa que esses peixes predadores maiores acumulam as maiores quantidades dessas toxinas. De acordo com uma revisão publicada pela International Journal of Molecular Sciences, o acúmulo desses compostos podem causar anomalias do desenvolvimento, defeitos neuromusculares e doenças renais. Depois de entendermos todos esses impactos alarmantes, a pergunta que fica é: como resolvemos a poluição dos oceanos? A resposta se divide em duas frentes. A primeira é a mitigação, ou seja, evitar que a poluição chegue aos oceanos, e a segunda é a restauração ecológica. Como cerca de 80% da poluição marinha tem origem em atividades terrestres, a nossa primeira linha de defesa deve estar no continente. Precisamos pensar estrategicamente como reduzir os impactos do escoamento agrícola e o esgoto urbano. Para a agricultura, a estratégia envolve reduzir o uso de fertilizantes e tratar a água de drenagem através de zonas úmidas construídas, as chamadas wetlands, e zonas de amortecimento ribeirinhas, zonas ripárias. Essas áreas funcionam como filtros naturais para nutrientes e pesticidas. Já nas cidades, o foco é modernizar as estações de tratamento de esgoto e aplicar o design urbano sensível à água, também conhecido como cidades esponjas, que usam a própria natureza para absorver e reter a poluição trazida pela chuva. Mas a tecnologia sozinha não basta. Precisamos de políticas verdes e acordos internacionais rigorosos. A Organização Marítima Internacional, IMO, por exemplo, criou a Convenção MARPOL, Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, que se aplica a todos os navios e reduziu drasticamente os derramamentos de óleo e descarte de lixo.
Além disso, o Acordo de Paris é uma ferramenta política fundamental para os oceanos, pois o combate a emissões de gases do efeito estufa é a principal via para frear o aquecimento global e a consequente acidificação dos oceanos. Finalmente, para ambientes que foram muito afetados, entre a restauração marinha, projetos ao redor do mundo estão construindo ativamente recifes de corais, bancos de ostras e manguezais que servem como abrigos para a vida marinha. Toda nova política pública ambiental deve ser guiada pelo princípio da precaução. Esse princípio na lei ambiental inverte a lógica. Em vez de esperar o dano ocorrer, o poluidor é que deve provar que a sua ação não causará mal ao ecossistema. Com legislação global firme, prevenção terrestre e restauração ativa, nós podemos salvar os oceanos. O que vimos hoje não são eventos isolados, é uma pressão crônica sobre todo o sistema planetário. O modelo atual é insustentável. A poluição marinha é uma ameaça direta à nossa segurança alimentar. Por isso, a ciência é clara. Precisamos do princípio da precaução. Isso significa que não podemos esperar o desastre acontecer para agir. Quem explora o oceano tem a obrigação de provar que não vai destruí-lo. Gestão inteligente exige política integrada. Ciência de ponta combinada com tratados rigorosos, como a Marpol e o Acordo de Paris, é um mínimo. Soluções existem. Cidades esponja e restauração de manguezais e corais não são uma utopia, são sobrevivência. O oceano não é um lugar de descarte infinito. Ele é o motor que regula o clima da Terra. A ciência já deu o diagnóstico. Agora, a responsabilidade social e política é o caminho para a cura. Este trabalho reuniu o que há de mais crítico para que a gente entenda. O problema não é apenas técnico, é sistêmico. Para aprofundar, deixamos todas as nossas referências, como o Nature e o NUAA, aqui na descrição. Obrigado pela companhia e até a próxima!